Então, só fazendo esse vídeo aqui, vou falar um pouco com vocês sobre os circuitos elétricos e sobre associação de resistores, né? Que é o que a gente está estudando agora. Então não é exatamente uma videoaula, mas vai ajudar vocês a entender o assunto. Então, um circuito elétrico é um troço, um equipamento, um dispositivo, que ele é feito para passar corrente elétrica por ele. Então, no livro de vocês, páginas 77 até 80, ele explica bem detalhadamente então, o circuito elétrico, coisas que aparecem no circuito elétrico, de que forma essas coisas aparecem no circuito elétrico. Então, vou falar com vocês sobre duas dessas coisas que aparecem no circuito elétrico, que é o que aparece bastante, que é o mínimo que precisa para começar a estudar circuito elétrico. Outras coisas a gente vai ver mais pra frente, mas dê uma olhada no livro, tá? Tá bem explicado alguns detalhes de circuitos elétricos. Então uma coisa que aparece são os geradores, tá? Ou pilha, ou a bateria, ou seja o que for. Então que é o que tem a diferença de potencial, que a gente chama de voltagem, a gente vai tentar fazer com que a corrente circule pelo circuito elétrico. Então no quadro eu desenhava a pilha, né, quando eu estava estudando lei de Ohm. Agora a gente não vai mais usar tanto esse desenho de pilha, a gente vai representar a pilha desse jeito aqui, que é a forma que aparece nos diagramas de circuito elétrico, que é essa barra pequena, um espaço, né, e a barra maior. Então isso aqui é o fio do circuito elétrico e isso aqui é a bateria que ele está ligado. Então a barra maior representa o polo positivo, a barra menor o polo negativo. Então a corrente elétrica vai tentar circular saindo do positivo e indo para o negativo. Então, esse gerador aqui ele não tem nada ligado nele, né? O circuito não está fechado, não tem alguma corrente circular. Mas se eu ligar um resistor aqui e ligar ele com um fio aqui no outro polo negativo, aí você vai ter corrente elétrica circulando. Então essa forma que os geradores aparecem nos diagramas de circuito elétrico. Então um desenho que vai aparecer bastante nos próximos assuntos que a gente for estudar. E outra coisa que vai aparecer bastante são os resistores. A gente estudou nas leis de Ohm. Então eu levei para vocês o resistor e viu como que é o resistor de verdade, né? Resistor pequeno. Claro que existem resistores de outros tamanhos, de outros formatos. A gente viu aquele resistor que tem as faixas coloridas, né, para representar a resistência. Normalmente não é desenhado daquele jeito, é desenhado assim, ó. Então você tem o fio que ele liga a ele e tem esse rabisco. Então isso aqui representa um resistor. E aí geralmente vem escrito do lado a resistência deles. É 5 ohm, 12 ohm, 10 mil ohm. Né? Então a resistência costuma vir escrita do lado, a não ser, é claro, que você esteja com um problema que quer que você descubra o valor dessa resistência. Né? Então com geradores e com resistores a gente já consegue começar a estudar os circuitos elétricos. E associando resistores, então, às vezes no circuito elétrico você tem vários resistores associados, né? Você tem vários equipamentos ligados juntos que tem resistência. Então você acaba tendo uma associação de resistores. Então isso pode acontecer acidentalmente, tá? Você tem vários equipamentos que você ligou ali, eles têm resistência, então você acabou formando ali uma associação de resistores. Então você pode fazer de propósito, juntar vários resistores. Né? Por quê? Quando você junta resistores, a resistência que você tem ali é diferente quando você tem um só. Dependendo da forma que você juntar esses resistores, a resistência é diferente. Então você pode pegar três resistores e ligar eles um no outro de formas diferentes, para você ter resistências diferentes. Então você pode ver isso, por exemplo, quando você precisa de um resistor com uma certa resistência, você não tem, aí você pega outros que você tem ali para juntar de uma forma que dê a resistência que você precisa para fazer o equipamento funcionar. Tá? Então, se pensar no equipamento que a gente usou para medir o tempo na aula de educação física, ali dentro tem alguns resistores. E você tem um circuito elétrico que você acaba tendo uma associação de resistores ali dentro. Então a associação total, como falei, depende da forma que você liga. Então tem basicamente três tipos de associação que a gente vai ver. Que é série, paralela ou mista. A mista no caso é uma mistura dos outros dois casos, que é série e paralela. Mais simples é a associação em série. Então eu coloquei aqui três resistores ligados em série. Né? Então tem um fio, o primeiro resistor, tem um fio que liga ao primeiro resistor no segundo, outro que liga ao segundo no terceiro, e outro que sai do terceiro. Então com isso aqui eu associei três resistores em série. Como que você sabe se associação é em série? Você só tem um caminho para a corrente passar. Então aqui só tem um caminho, que é esse aqui, que a corrente vai passar por todos os resistores. Então quando isso acontece tem uma associação em série. E para você calcular a resistência dessa associação aqui de três resistores em série, é só somar a resistência dos três.
Se eu tivesse 4 em série, somos 4. Se tivesse só 2, somos 2, assim por diante. Então, depende de quantos resistores eu colocar em série, soma a resistência deles, até a resistência total que eu tenho, tá? daqui até aqui. Então, no caso da associação em série é bem simples você calcular, só somar as resistências. A associação em paralelo é quando você tem todos os resistores ligados no mesmo ponto. Então aqui eu coloquei 3 resistores ligados em paralelo. Então todos eles estão ligados numa ponta aqui, ó. Então daqui até o resistor 1 só tem fio. Até o 2 também só tem fio. Até o 3 também só tem fio. E eles também estão ligados todos nesse ponto aqui, ó. Do 1 até aqui só tem fio. 2 até aqui só tem fio. Do 3 até aqui só tem fio. Tá? Então eles estão ligados diretamente nesse ponto e nesse ponto. Então eles estão ligados em paralelo. Aí é diferente. Aqui você tem vários caminhos onde a corrente pode circular. Onde a corrente pode passar. Se você tem 3 resistores em paralelo, vai ter 3 caminhos para a corrente passar. Se tiver 4, vão ser 4 caminhos para a corrente passar. E a forma de você calcular a resistência equivalente na associação é com essa fórmula aqui. Resistência em paralelo, resistência equivalente de uma associação em paralelo, é igual a 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo, e 1 sobre a resistência do terceiro. E aí, para você fazer esse cálculo aqui, você tem que lembrar a soma de frações. Você não pode simplesmente somar os números que estão aqui embaixo. Né? Esse cálculo de soma de frações é bem parecido com o que a gente fez no segundo ano quando estudou lentes. Né? Então, que é a relação da distância focal da lente com a distância da lente até o objeto e a distância da lente até a imagem. Né? Então, o formato da fórmula era parecido com esse. E ali também, às vezes, tinha que usar MMC para fazer a soma de frações e aquilo tudo. Em alguns casos, para calculadora, não. Na situação que você não tem calculadora, tem que lembrar como faz essa soma de frações. Vou explicar aqui agora, porque senão fica 2 assuntos de uma vez em um vídeo muito longo. Mas se procurar no YouTube soma de frações, certamente você vai achar algumas videoaulas explicando como faz isso aqui, se você não lembra. Ou um livro de matemática, também vai ter. Então é assim que você calcula a resistência equivalente de uma associação em paralelo. E geralmente você vai ter o valor da resistência em paralelo, da associação de resistência em paralelo, de resistores em paralelo, né? Você tem uma resistência menor do que você tem quando só tem um dos resistores. Né? Se pensar assim, é como se você tivesse, se você pensar isso aqui como fossem os caminhos por onde a corrente pode passar. Então aqui eu tripliquei a estrada, eu aumentei o espaço que tem para a corrente passar, espaço. Né? Então, como vai ter mais espaço para a corrente passar, é como pensar em carros, né? Os carros, quando estão numa estrada que não tem muitos carros, eles conseguem desenvolver uma cidade maior. Então, na associação paralela é mais ou menos isso que acontece. E a gente tem a associação mista. Então, quando você mistura a série com o paralelo. Então, para a série, a gente tem aquela fórmula para você calcular a associação. Paralelo, você tem essa fórmula. Para mista, você não tem uma fórmula. Depende de como que é essa associação mista. Então, você pode fazer essa associação mista de várias formas. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma associação mista. A gente vê como calcula. Então não vou colocar os números para dar exatamente um exemplo, mas no livro vocês tem vários exemplos. Né? Acho que eu até vou mencionar quais são. Mas pra gente eu falo onde está no livro esses exemplos. Então eu tenho essa associação mista para resolver. Como que eu resolvo uma associação mista? Eu procuro nessa associação um lugar, um pedaço dela, que eu tenha uma associação que seja só série ou só paralelo. Então se eu olhar aqui o R1 e R2, tá? Esse trecho aqui, ó, aqui eu tenho uma associação em série. Então eu vou resolver pedaço por pedaço. Então primeiro eu vou resolver esse pedaço aqui da associação mista. Então aqui eu tenho uma associação em série, calculo a resistência desse pedaço aqui, com a fórmula de resistores em série, que é só somar as duas resistências. Né? Então a resistência que eu tenho nessa associação desses dois resistores é a soma do primeiro com a do segundo. Né? Que eu chamei aqui de R12. Então a resistência desse pedaço é R12. E aí o que eu vou fazer? Eu troco esses dois resistores aqui por um só que tem resistência 1,2. É R12, que é a soma dos dois. Então, por exemplo, se aqui fosse 4 ohm e aqui 6 ohm, 4 mais 6, 10 ohm. Então, nesse pedaço aqui, é como se eu tivesse só um resistor com 10 ohm. Que é a resistência equivalente que eu calculei. Então, eu posso trocar esses dois pelo resultado dos dois, que é R12.
E agora o que eu vou fazer? Eu ainda tenho uma associação mista, ainda está misturado série com paralelo. Então vou procurar outra associação que seja só simples ou só paralelo. No caso, aqui do outro lado, eu tenho uma associação em paralelo, do R3 com R4. Então vou fazer a mesma coisa, eu vou calcular a resistência equivalente do R3 com R4, que está em paralelo. Então faço o cálculo de associação em paralelo, que é esse daqui. Que é somar o inverso das resistências. Se eu voltar lá no começo do exercício, aqui eu tinha uma associação em série, aqui eu tenho uma associação em paralelo. Eu poderia ter começado por aqui? Poderia. Vai chegar no mesmo resultado. Poderia calcular o R3 com R4 e depois calcular R1 com R2. Então eu parei, eu calculei o R3 com R4, deu um certo valor, então eu troco esses dois aqui pelo resultado que eu tive nesse pedaço, que é o que eu chamei de R34, que é o resultado dessa conta aqui, quando tiver os valores R3 e R4. Então eu troquei aqueles dois que estavam em paralelo pelo resultado da associação em paralelo. E o que sobrou é como se tivesse esses dois aqui em série, o R12 em série com R34. Então eu calculo a associação desses dois aqui, como estão em série, é só o somar. Então o R1, 2, 3, 4, que é a resistência do 1, 2, 3 e 4 junto, vou somar esse R12, que eu calculei somando, com o R34, que eu calculei com a fórmula da associação em paralelo. Então, quando eu fizer isso, eu tenho que a resistência total desse pedaço é o que eu chamei de R1, 2, 3, 4. Então eu poderia trocar esses quatro resistores aqui, né, por esse resistor que tem a resistência igual ao que eu calculei. E no livro de vocês tem alguns exemplos, exercícios resolvidos. Né? Então, na página 95, exercício 6, exercício resolvido 6, ele mostra como calcular uma associação em série. O exercício 8, a página 97, vai mostrar para você como calcular uma associação em paralelo. E o exercício 9, na 99, né, ele tem um outro exemplo de associação mista, com números e tudo. Né? Inclusive um exemplo um pouco maior do que esse. Então, tendo dúvidas, perguntem no Classroom. E vamos lá. Vamos se virar como que a gente tem aqui. Então, até a próxima.